Se você está vivendo medo dentro de uma relação, esse episódio é para você. Não estamos aqui para incentivar rupturas impulsivas, nem para romantizar a saída. Estamos aqui para falar de proteção, estratégia e vida. Muitas mulheres sabem que precisam sair. O que elas não sabem é como sair sem se colocar em risco. Hoje a conversa é sobre atravessar o medo com consciência. Sair viva é prioridade. Todo o resto vem depois. Bem-vindos ao CoffeeCast 4.0. Nós vamos continuar hoje o episódio sobre feminicídio. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, ativar os sininhos para receber as notificações. Então, meninas, no primeiro episódio sobre o feminicídio, nós falamos sobre esse reconhecer, né? Esse identificar as situações relativas à agressão, né? E não normalizar efetivamente o que acontece sob o ponto de vista de um relacionamento abusivo, desrespeitoso. E nessa perspectiva, a gente sabe que esse caminho de saída ele não é um caminho fácil, né, para as mulheres. Falamos um pouco disso também no primeiro episódio. Mas, de acordo com o que vocês acreditam, Flavinha também, de acordo com os atendimentos que você faz, Flavinha, qual você diria, Flavinha, que seria a primeira atitude que uma mulher reconhecendo essa situação de agressão física ou emocional, deveria fazer para poder seguir esse caminho aí de saída efetiva desse relacionamento? Após uma consciência, né, a gente trouxe essas perguntas, esses questionamentos que ela deve se fazer. Por que eu tô passando o que eu tô passando? Por que eu tô permitindo o que está acontecendo comigo? Então, essa consciência, primeiro, trazer esse amadurecimento e buscar ajuda, né? Buscar com quem ela pode compartilhar isso com segurança, uma ajuda terapêutica, se for possível, né, de preferência ali, porque são muitos casos e a gente entende que existem restrições aí no caminho. Então, pensando nas possibilidades, compartilhar com quem ela se sente segura, buscar ajuda, sim, terapêutica, jurídica, vamos pensar aí dentro de um casamento, né, o que precisa ser feito. Pensar nos filhos, em como protegê-los aí de alguma forma, tanto emocional quanto fisicamente. Não sair de uma forma impulsiva, sai a todo custo, né? A gente falou aqui no começo, se manter viva é prioridade, mas para isso acontecer precisa ter cuidados, né? Pode ser pior ela simplesmente escolher sair, escolher largar tudo e incentivar ali, despertar mais agressão e mais violência. Então, o primeiro apesar do desafio e de tanto medo envolvido nesse meio do caminho, é respirar e dar um passo de cada vez. Começar a procurar ajuda e se fortalecer de dentro para fora. E depois a gente vai pensar num plano, vai pensar em todos esses cuidados em torno aí necessários para que ela saia com segurança. Então, meninas, é muito importante quando a gente fala sobre essa saída, para que a mulher entenda que ela precisa ter plena consciência de que ela vive um risco ali. Um risco real de que esse relacionamento não está de acordo, né? O primeiro passo você tem a convicção de que efetivamente tem algo errado ali, que possa escalar para alguma coisa muito mais séria, muito mais grave, não é algo corriqueiro do relacionamento, e que o que você diria, Flavinha, qual seria o sentimento que as mulheres mais percebem quando estão num relacionamento que efetivamente ele é prejudicial e ele é abusivo? É importante a gente dizer que nem todo relacionamento difícil tem risco de vida. Sim. Mas se você está sempre alerta, se você está sempre com medo, se você não tem liberdade de dizer o que sente, se você não consegue dizer um não é respeitada nesse não consegue colocar um limite, tem que estar atenta. Se tem mais medo nesse momento, né, nessa relação, nesse processo, é para estar atenta. Se falando nessa questão de não entender o limite, a gente percebe muito que, às vezes, seguindo nessa perspectiva, se os alinhamentos não conseguem ser feitos, o relacionamento não tem como persistir.
né? Sim. Não é saudável. Eu quero fazer um alinhamento com você, eu não gosto disso, você não me respeita. Não tem voz. Não tem voz. Porque a verdade é essa, se você não tem voz no relacionamento... Se existe uma tensão a todo tempo, né? Se existe preocupação o tempo todo, se existe medo, se você não consegue se expressar e ser quem você é muito nesse sentido. É o constante pisar em ovos, né? Exatamente. O que eu posso falar, o que eu vou falar, será que eu vou incomodar, o que vai acontecer? Você tem medo mesmo da atitude do outro, você não é leve, né? A mulher não tá leve ali naquele relacionamento, eu posso falar, é claro que dentro do que é razoável, do que é saudável, mas eu tenho que pensar minimamente nos meus atos, no que eu vou falar, porque senão eu posso estar incomodando o outro, senão ele pode fazer o quê? Né? Então, quando começa esse alerta, realmente é um motivo da mulher parar e falar, a questão da responsabilidade que a gente falou no episódio anterior, né? Ter essa responsabilidade também de entender, meu relacionamento é difícil, mas quando a gente parte para um risco de feminicídio, para um risco de agressão, seja física, seja psicológica, aí já não é difícil, é tóxico, é abusivo. Saber diferenciar é importante, né? Para que também não se cometa injustiças, para que não se perca essa responsabilidade social que a gente falou também, e que para que realmente a vítima que precisa ser protegida, seja protegida, que é para que ela se sinta pronta, né? Que ela se sinta segura para poder pedir ajuda para quem ela precisar pedir também. Mas tem que ter essa certeza. Se você se sente alerta o tempo todo, com medo, como a gente disse, se você não consegue ser você, se você está sempre se moldando ao outro, se não consegue falar um não, se não consegue colocar limite no parceiro, existe um risco ali. É bem possível que nesse processo todo, o apoio terapêutico seria um primeiro passo, né, para depois a gente pensar num apoio de advogados, né, numa ação judicial especificamente, ou antes disso, né, num boletim de ocorrência, perante a delegacia da mulher especificamente. Mas, assim, é muito importante a gente pensar que analisar toda essa situação com muita calma e planejar de forma, mil aspas, fria, o que você deve fazer, é uma conduta totalmente inteligente por parte da mulher, né? Demonstra que ela está fazendo as coisas, principalmente quando a gente fala de casamento, né? Porque envolve bens, envolve filhos, envolve toda uma questão, família, às vezes uma história, às vezes toda uma história que você tá, entre aspas, deixando para trás, né? E que você precisa realmente se preparar e analisar com muita calma como você vai sair menos pior de tudo isso, né? Então, buscar esse apoio terapêutico, profissional, jurídico, emocional, de família. Muitas vezes a família dá um apoio também nesse processo, amigos, familiares dão um apoio importante para que essa pessoa consiga sair disso da melhor forma possível, principalmente se tiverem filhos, também os filhos saírem disso da melhor forma possível. Fazer esse processo com essa na medida do possível, com a calma, é muito importante, né? Sim. Para as mulheres. E vale lembrar também que, assim, muitas mulheres não têm só medo de denunciar ou de pedir ajuda para um familiar, para um amigo, elas têm também vergonha, né? E o que elas precisam entender é que elas não precisam ter vergonha. Quem deveria ter vergonha é o agressor. Quem está fazendo algo digno de vergonha, né? É ele. Ela não, ela só é uma vítima, então ela pode pedir ajuda, ela não precisa ter vergonha, ela não precisa ter receio do que os outros vão pensar de mim, né? Então, eu conheço pessoas que já passaram por situações de agressão, que ficaram muito tempo sem denunciar, sem pedir ajuda, sem contar para ninguém, porque tinha vergonha. E aí hoje, que essa pessoa já se libertou, ela fala, poxa, por que eu tive vergonha há tantos anos? Quem tem que ter vergonha é ele. Todas as pessoas que eu comentei o que eu passava, fala que ele é um monstro. Então, é ele que é digno de sentir, de ter um sentimento de vergonha, não ela. Né? Então, as pessoas precisam se conscientizar disso também. E os casos chegam num extremo tão grande também, porque muitas vezes quem está no entorno, a família principalmente, né, enxerga, percebe,
Mas não adianta, tem que ser a escolha da pessoa. Sim. Tem que ser a decisão dela. Uhum. Porque se não é ela vai voltar atrás. E tem todas as questões emocionais, muitas vezes é condicionado aquilo ali pelo parceiro. A gente sabe de tudo isso. Então é a vítima mesmo que precisa se fortalecer, ter essa coragem de pedir ajuda, não ter vergonha. Cara, é uma vítima, ela precisa de cuidado, ela precisa de apoio, ela precisa de assessoria jurídica, não tem que ter vergonha, né, como você disse. Então, é importante que quem está nos ouvindo, que talvez esteja nessa situação, é importante que você decida. Sim. Porque ninguém, por mais que fale e tente ajudar, não cabe a ninguém. Cabe à pessoa. E considerando que é um processo... Se ela não toma essa decisão, infelizmente, o outro não consegue tirar. Não. E considerando que é um processo, a importância de não se fazer isso no impulso, e sim nesse preparo. Quando eu trago a primeira coisa que a gente precisa fazer, se questiona, né? Entender se aquela vida está satisfatória, aquilo está bom, porque às vezes nem consciência a gente tem que estar passando pela violência psicológica, emocional, e a gente vai aceitando aquela condição. Então se questione, você está vivendo a vida que você gostaria de viver? Verdadeiramente você está feliz, em paz onde você está? Porque depois a gente conseguir se responder, é que a gente pode falar, peraí, talvez não esteja tão bom assim. E aí a gente começa a procurar essa ajuda. É a partir de uma decisão mesmo, de uma escolha de viver uma vida diferente do que a gente está vivendo. Né? Por si. Escolher você. Porque senão nem o processo vai funcionar no meio do caminho, porque é trabalhoso, né? Não é do dia para a noite. E doloroso. Muito doloroso. Para além da vítima, né? Se a gente parar para pensar em quem está à volta dessa vítima. Pais, mães, amigos, primos, enfim, pessoas familiares e amigos, e além do apoio profissional muitas vezes, o que às vezes a gente vê acontecer com pessoas que estão próximas a essa vítima? Muitas delas se afastam. Isso acontece muito. Amigas que se afastam, parentes que se afastam, e muitas vezes o que acontece quando as pessoas se afastam é que a pessoa se afunda ainda mais. O que a gente escuta muito de amigas de pessoas que são vítimas de abuso físico e psicológico ela não larga esse cara, vou largar de mão. Não quero nem falar mais com ela. Ah, não, eu já falei um monte de vezes pra ela largar esse cara, ela não larga, tô indo embora. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. A gente senta pra conversar, é sempre o mesmo assunto. Mas vocês já pararam pra pensar que muitas vezes o fato de nós não abandonarmos essa pessoa é que ajuda para que ela tenha força para sair dali? Porque, querendo ou não, não é uma imposição de você tem que sair, mas às vezes um apoio ali de, você tá vendo isso? Um acolhimento. Olha pra você. Também, escuta. olha pra você. Não é chegar pra aquela pessoa e falar assim, saia, mas olha, ouve sua intuição. O que você achou disso? Porque às vezes a pessoa realmente não tá vendo. Não percebe. E eu digo a vocês porque isso aconteceu comigo. Uma amiga muito próxima passou por essa situação, uma outra amiga nossa foi embora e eu disse, eu não vou sair. E eu me coloquei numa situação de ainda assim, eu estou aqui pra quando ela quiser falar comigo. Uhum. E às vezes ela passava uma semana sumida. E ela aparecia, eu agia como se nada estivesse acontecendo. Uhum. Porque eu sabia que se ela não tivesse a mim, talvez ela não tivesse ninguém. Uhum. E eu estava entregando, pode parecer um pouco de controle, mas eu estava entregando de bandeja para um agressor. Porque a única pessoa que às vezes podia ouvir, tomar um café, era eu. E se eu também virasse as costas? Né? Um alento. E o que eu tenho a ver com a vida dela no sentido de, se ela está escolhendo passar por isso... Mas isso é o que eu falo da responsabilidade social. Não é só a vítima. Exatamente. Não é problema do casal. É um problema social. E a gente precisa... não é se intrometer ou interferir, mas de você manter ela ali, pelo menos... acordada para olhar para si. E é interessante manter um fio ali, sabe? Sim. Para que em algum momento ela não desperte. Eu preciso sair daqui. A gente sabe, o Flavinha e as meninas que fazem terapia também, que esse processo terapêutico é o processo de falar para se ouvir. E às vezes aquela pessoa não faz uma terapia, mas é com você que ela coloca pra fora. Uhum. E ela começa a ouvir. Aí você com uma amiga vira e fala assim, não quero saber da sua história.
Já falei pra você sair desse cara. E às vezes você tá servindo ali de uma forma muito, muito simples, de uma terapeuta, e ela começa de fato a se ouvir, e quem sabe você não tá ali de alguma maneira apoiando pra que ela consiga sair desse processo. Então, assim, eu particularmente não sou a favor de você apoiar que uma pessoa continue, e muito menos de dizer pra que ela saia, mas de uma forma sábia, Levá-la à ouvir e consciência. levar essa consciência. Levá-la à consciência. Porque é verdade e essa minha amiga, ela dizia, ela falava, eu não via. E você realmente estava ali do meu lado para que eu pudesse me escutar. E vocês foram falando, você ia falando, e aos poucos eu fui ali entendendo aquilo. E ela saiu. E aí, por quê? Por que você vai virar as costas para aquela pessoa? Às vezes ela tem essa dificuldade e você tem uma outra. Que pode não ser viver num relacionamento abusivo, mas tem coisas que às vezes você vive também e não percebe. Sim. E as pessoas estão ali te aturando todos os dias. E às vezes te ouvindo, e as amigas te ouvindo. De uma situação que você passou de novo. E por que aquela pessoa tem que ser tão colocada nesse lugar de não merece o meu apoio, não merece o meu ouvido, Jamais. não merece o meu ombro? Eu falei né? aqui, a decisão é da pessoa. Sim. Mas todas as pessoas que a amam, quanto mais puderem apoiar, incentivar, fazer com que ela se enxergue, se perceba, se ame, procure esse auto-amor, esse auto-valor dentro dela, é a melhor forma de quem está no entorno ajudar. Porque não adianta falar sai, não adianta abandonar, né? Então, é esse cuidado também. É um trabalho minucioso, mas que em algum momento vai dar resultado. E falando sobre responsabilidade social, eu vejo também que não só acontece das amizades, os familiares, a rede de apoio em todo, né? De afastar. Acontece também da vítima se afastar. Sim, Ela mesmo começa a se afastar das pessoas, às vezes por vergonha, Culpa. por sentimento de culpa. Então, faz parte da responsabilidade social a gente começar a observar também. Quem é minha amiga, minha prima, minha irmã, né, que está se afastando? Por que está se afastando? O que aconteceu? O que ela está passando? Marca um café, vamos almoçar, me dá 8 segundos no telefone, faz uma ligação. Às vezes a pessoa só está precisando de se sentir vista. Olha, eu olhei para você. Não Você só está por diferente. culpa e O que está vergonha, mas acontecendo? Pode porque, confiar às em mim. vezes, não só por culpa e vergonha, mas também porque às vezes o parceiro está fazendo esse trabalho ali, não é? Psicológico. Exatamente. De fazer com que ela se afaste. A manipulação Não, essa pessoa não é sua amiga. A manipulação ela já acontece. Mas não só narcisistas, né? As pessoas... Ela já faz parte da agressão. Mau caráter. O início da agressão é a manipulação. Exatamente, os manipuladores. E geralmente eles falam isso justamente, né? Tem muito essa frase mesmo. Não é sua amiga, não gosta de você. É uma frase muito... Aí o que a amiga faz? Some. Aí o que ele fala lá? Tá vendo? Tá vendo? Eu te falei que não era sua amiga. E aí, às vezes, você que tá aguentando absurdos ali, mas tá ouvindo, você dá o ombro amigo e diz assim, como é que a gente pode ser amiga? As ideias erradas que essa pessoa te dá, você acha que ela te ama? Exatamente. Coloca a dúvida, né? A dúvida. E a pessoa vai se a confusão emocional, o gaslight, né? Essa dúvida que ele vai plantando. E que vem das dores que ela já passou, né? A gente falou no episódio anterior. Isso não começa no relacionamento. Isso começa da forma como ela aprendeu a ser amada, e com a história de vida e tudo mais, né? E acho que a busca terapêutica talvez seja o primeiro passo. Sim, O primeiro passo, a partir do momento que você percebe, né? Procurar uma ajuda terapêutica para entender o seu processo. Eu lembro que nessa situação em específico, eu incentivei ela a começar a terapia e ela começou a terapia. Que bom. E depois disso ela continuou e passou um tempinho, ela conseguiu se desvincular daquilo e hoje ela olha para mim e fala, gente, como é que eu não via? E tava tão claro pra vocês, né? Ela fala assim, tava tão claro pra vocês, né? Mas eu realmente não conseguia ver. E até quando a gente sai, né? A gente sai da violência, mas a violência não sai, fica no trauma. E o processo ele é fundamental pra isso, né? Pra essa reconstrução e autoconfiança de si mesmo. Sim. É interessante que a gente fala sobre essa questão da rede de apoio, digamos assim, dessa vítima nesse momento. E muitas vezes, quando a gente começa a perceber que aquele relacionamento
ele tá disfuncional e a gente apoia essa vítima a identificar aquilo, a gente traz justamente a percepção de muitas vezes coisas sutis que a vítima não percebe. Às vezes o cara age com você de uma forma estranha, te dá um tapa, usa uma palavra... Oi? Te aperta, empurra, xinga de uma forma... brincadeira. Como se fosse uma brincadeira, exatamente. E aí é justamente essa rede de apoio que muitas vezes olha para aquela vítima e fala assim, não tá legal. Isso não acontece, não é normal acontecer. Essa brincadeira não é saudável. Não é saudável. Comigo nunca aconteceu. Você não acha que pode ser que realmente esteja estranho? Já aconteceu com você em algum outro momento, em algum outro relacionamento? Tô vendo isso de uma forma um pouco... Não tô me sentindo bem com o que tá acontecendo. Como você tá se sentindo com isso? Então, assim, essa vítima também... esses amigos ou essa família que está por perto, apoiar até para que aquela pessoa veja um outro lado, porque às vezes com as nossas limitações e com a vida que a gente vive ou pela experiência que a gente passou, às vezes a gente demora tanto a identificar algumas coisas. Eu digo que normal, eu tenho aquela facilidade gigante de ficar na panela lá quente e o mundo tá caindo e eu tô ali, tudo bem. Eu falo que essas brincadeirinhas, né, a gente vai aceitando e falo, tá vivendo de pelo menos, né? Pelo menos ele é bom nisso, pelo menos ele é legal, pelo menos ele é divertido ou qualquer coisa do tipo e vai passando como se fosse natural, normal, nada, né? E não. Sim. É isso que escala ali na frente, né? Sim, e a gente merece um relacionamento pleno, né? A gente merece viver esse relacionamento pleno, sem esses detalhes negativos e que são depreciativos, são desrespeitosos, né? Então, assim, uma vez que essa vítima, ela consegue identificar isso, apoiada, seja por terapeuta, seja por familiar ou por amigos, ela consegue efetivamente sair, é muito importante até que, justamente depois, principalmente até depois dessa saída, para que ela não volte àquele ciclo de abuso, essa rede de apoio, que eu tô chamando aqui de rede de apoio, né? Mas é um apoio mesmo, muitas vezes moral ali, de pessoas próximas, né, de amizade mesmo. Essa rede de apoio saiba como tratar essa vítima para que ela não retorne para isso, né? Então, assim, palavras depreciativas, dizer que a vítima deveria ter saído antes, às vezes chama de um monte de nome, você é isso, você é aquilo, como é que você não viu? Você também provocou. Exatamente, você também provocou. Às vezes faz com que aquela vítima... Aumentar a culpa. Sim, também. E às vezes foi tão difícil para aquela vítima sair daquilo ali, e quando ela tá caminhando, você joga ela no chão. E aí, muitas vezes, essa vítima, ao invés de seguir, ela volta. Porque, poxa, eu tava aqui caminhando, a pessoa veio aqui e me destruiu. E eu demorei tanto a conseguir sair. Eu demorei tanto a me tirar desse lugar. A ter coragem. Sim, a ter coragem. E às vezes ela pode não voltar para aquela pessoa, mas arrumar uma outra que vai repetir o mesmo ciclo. Padrão, né? Culpar a vítima é perpetuar a violência. Sim, sim. Fazer a manutenção, que se não for naquela relação, se ela não curar, né, nesse momento desse processo, ela vai continuar seguindo. Não vai adiantar mudar, né, o parceiro. Não vai adiantar mudar o parceiro. Não. Porque ela vai se encaixar exatamente naquele mesmo padrão de um homem agressor ou físico, psicológico, e ela vai viver ali a vida com esse tipo de relacionamento. Não é incomum que as vítimas de agressão digam assim, sempre é assim. Eu sempre entro no relacionamento e eu sou agredida. É impressionante. As pessoas com quem eu convivo nunca entraram em um relacionamento em que são agredidas fisicamente. Mas os meus todos são agressivos. Então, o que há em mim que precisa ser mudado? O que há em mim que eu preciso olhar e mudar para quebrar esse padrão, né? E fazer ali um novo relacionamento diferente. A gente também precisa, não no intuito de culpar a vítima, mas de olhar o que eu preciso mudar em mim efetivamente, para que eu não volte para esse ciclo de abuso. Esse tipo de pessoa. Sim. O que há em mim, né, para poder atrair esse tipo de pessoa. Sem dúvida, são perguntas que a gente faz e um apoio que a gente busca aqui, trazer a consciência de vítimas e de rede de apoio para que esses casos aconteçam cada vez menos. Porque merecemos, e que deixem de acontecer. Merecemos viver sem medo, merecemos viver sem estar alertas e preocupadas o tempo todo com o que vamos falar, com como se seremos ou não acolhidas. Merecemos viver com dignidade, num relacionamento respeitoso e saudável. Sobre isso. E se você está viva, há caminho. Você não está sozinha.
A sua história, ela não termina na violência. Você não nasceu para sobreviver em relações. Você nasceu para viver com dignidade, segurança e valor. Romper quando for necessário é um ato de amor à vida. E toda vida merece ser protegida. Viver sem medo não é um privilégio, é um direito. E não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, seguir as nossas redes sociais, compartilhar esse episódio com quem você acha que precisa ouvir e comentar o que você achou, se você gostou, se não gostou, se você tem algum outro tema para trazer, se tem alguma experiência para contar, compartilhe aqui com a gente também. Muito obrigada. Aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca.